Eu quero saudar a todos os irmãos, a todos os amigos que estão conosco aí para esse vídeo, para assistir esse vídeo que fala sobre a CPI da Covid e o cristão. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu peço que você, se assim desejar, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos que nós temos gravados aí. Se você achar interessante, importante, compartilhar com seus amigos. Tá bom, queridos? Bem, a primeira pergunta que deve ser feita com relação a esse assunto, o que é a CPI? O que é a CPI? Eu estava observando aqui, eu ouvi pedir ajuda, Pedir ajuda e encontrei a seguinte definição. A CPI da Covid-19, também chamada de CPI da pandemia, CPI do coronavírus ou simplesmente CPI da Covid, é uma comissão parlamentar de inquérito em andamento na República Federativa do Brasil que investiga supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Bem, isso é a definição dessa CPI da Covid-19. Queridos, certo é o seguinte, que segundo os relatórios, hoje é dia 9 de junho de 2021, e segundo os relatórios, mais de 470 mil pessoas já morreram no Brasil devido à Covid-19. Na realidade, nós nunca vimos tanta gente morrendo desde 2020 até agora. É algo assim que a gente fica admirado e até preocupado, obviamente. E o grande dilema é assim que a gente começa a presenciar falecimentos, óbitos, de familiares, de amigos, pessoas próximas a nós. Eu creio que talvez você que está me assistindo agora já tenha algum amigo, alguma pessoa próxima, ou talvez até algum familiar que já foi vítima da Covid, quando a pessoa não tem e depois fica com as sequelas, infelizmente, Não é fácil. É um momento muito difícil, a gente deve ter todos os cuidados possíveis, seguir as orientações que são dadas pela ciência nesse aspecto e orar pelas autoridades, orar pelos profissionais da área de saúde, orar pelas pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas, não só pela Covid, mas por outras enfermidades. Orar pelas famílias enlutadas. Nós devemos fazer isso como cristãos. Bem, aí você pode perguntar, mas pastor, você está gravando esse vídeo aí com esse título, a CPI da Covid e o cristão? O que tem a ver? O que tem a ver o cristão com a CPI da Covid? Bem, eu coloquei esse título para chamar a atenção o seguinte. O que nós estamos, pelo menos quando eu tenho tempo e revejo alguns embates na CPI da Covid, a gente vê o seguinte, que existe a questão política. Você sabe, uns defendem um lado, outros defendem outro, defende A, defende B e vai por aí. Então existe um embate político. Mas aí você pergunta de novo, mas o que tem a ver essa questão do cristão e a CPI da Covid? O que eu fico admirado é que muitos cristãos estão indo nessa onda da politicagem, tanto de um lado quanto de outro. E discutem de maneira veemente essa questão. Agora, eu fico pensando o seguinte, se esses cristãos discutissem dessa maneira veemente sobre a volta de Jesus,
ou discutisse, não, se eu falasse, né? Pelo menos falasse sobre a esperança em Jesus Cristo, seria muito mais importante. Porque tem gente que, e outra, às vezes é irmão com irmão, na própria igreja. Então, queridos, quando eu gravo aqui e falo sobre esse assunto, é para deixar um conselho, deixar uma orientação, um conselho pastoral. Não entra nessa onda, não. Deixa lá os políticos, deixa eles lá resolverem, deixa eles discutirem, ver se tem culpado, se não tem, deixa eles lá. Assim, nós não podemos ficar. O que eu quero me referir, pastor, mas tem que ficar alheio a tudo. A questão é, o grande dilema que existe a questão política, que tudo no Brasil agora virou política, e os cristãos estão indo nessa onda. Estão indo. E aí discute, defende A, defende B, critica A, critica B, e depois, até com os próprios irmãos, ficam tendo problemas. Então, vamos deixar de lado a politicagem e vamos valorizar o que é eternal. Vamos valorizar o que é de Deus, as coisas espirituais, porque às vezes nós valorizamos essas coisas aqui da terra e defendemos político A ou político B e não damos ênfase ao que é espiritual. Esse é o grande dilema, esse é o grande problema. Por isso que eu coloquei a Covid-19, a pandemia, a CPI da Covid e o cristão, porque muitos cristãos estão indo. Tem cristãos que estão indo aí, até pastores que discutem, falam tudo aí, outros aí até de outras denominações. Deixa eles querem ser políticos, problema deles. Mas nós, conhecedores da palavra, conhecedores do evangelho, não podemos ir nessa onda. Entendeu? A nossa preocupação deve ser com o espiritual. Essa preocupação deve ser essa. E aí eu deixo um texto, Colossenses capítulo 3, e eu leio 2 versos, versos 1 e verso 2 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então vamos valorizar o que é espiritual. Vamos nos preocuparmos com as coisas lá do alto, as coisas de Deus, o reino de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Isso é que deve estar centralizado em nossa vida. Isso que nós... E orarmos por todas as autoridades. E orarmos por todos os profissionais da área de saúde que estão lidando com isso aí. Uma batalha. E orarmos pelos que estão hospitalizados. E orarmos pelas famílias enlutadas. Vamos orar, vamos fazer isso como cristãos. Tá bom, queridos? E vamos nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, com as coisas espirituais, com o que é eternal. Deixa. Já tem muita gente para defender político A, político B, dizer se está certo, se está errado. Já tem muita gente para isso. Nós como cristãos, o nosso foco é outro. Nosso foco é outro. Tá bom? Se você concorda com isso que eu estou falando, compartilhe aí o vídeo, curta aí, tá joia? E se inscreva no canal. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus nos fortaleça. E um forte abraço aí a todos vocês.